Bom dia! Vamos para as senhas diárias de hoje, no quinto dia após a Páscoa, dia 13 de abril de 2023, uma quinta-feira. Hoje é um texto, as senhas são muito bonitas mesmo. Não faz mal em considerar textos bonitos na Bíblia. Sim, esteticamente, às vezes, eles trazem uma sensação muito boa. E o título que eu dou para estas senhas, até o título já é gostoso. Deus, em amor, quer estar sinceramente presente na sociedade, em todos e todas, qualquer um, qualquer uma. Pode procurar isso na Bíblia. O próprio Jesus Cristo diz, quando fizerdes a um de meus pequeninos e pequeninas irmãos e irmãs, a mim o fizestes. Deus, em amor, quer estar sinceramente. Por que esse sinceramente? É não insincero, né? Aqueles exageros sobre Jesus, aquele tratamento assim, muito história da carrochinha, muito mágico. Não, sinceramente, nas coisas mais simples da vida humana na sociedade. Vocês vão ver, isso vai aparecer no primeiro texto bíblico, no Evangelho de João. O primeiro versículo para o dia de hoje é de Neemias, um livro do Antigo Testamento, capítulo 9, versículo 31. Pela tua grande misericórdia, não acabaste com o teu povo e nem o abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Isso Neemias falando para o povo de Israel. Como palavras de Deus, né? Os profetas costumavam dizer assim, Dabar Yahvé, palavra de Javé. Pela tua grande misericórdia, ó Deus, não acabaste com o teu povo, nem o abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Aliás, aqui não é palavra de Deus, tá? É Ele que está dizendo para Deus. Então, desculpem pelo erro aqui, pelo esquecimento, dado o contexto da palavra. Neemias está dizendo, pela grande misericórdia, Deus não acaba com o seu povo, não abandona. Ele continua se revelando, estando presente, porque Ele é clemente e misericordioso. Ele continua estando presente. Às vezes de forma tão sincera que nem é reconhecido. Isso vai aparecer hoje aqui. O segundo versículo vem do Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 19. Por que eu digo Evangelho segundo João? Porque tem 4 evangelhos, e cada um foi escrito segundo seu autor, tanto que há diferenças entre eles, muita coisa em comum, e também diferenças no contar a mesma história, às vezes. João 14, 19. Porque eu vivo, vocês também viverão. Eu estou presente. E vocês também
E porque eu vivo o presente, vocês também viverão através de mim. Bonito, né? A oração vem de Hans Dieter Hösch. E é assim: que o Senhor continue a nos guiar ao poço da misericórdia, ao jardim da paciência. Vejam essas qualidades humanas, né? E que nos ornamente o Senhor com guirlandas de generosidade. Que beleza! Que Ele penetre em nossos corações para nos refrescar com o fluxo de seus pensamentos, nos guiar por caminhos que até então não trilhamos por medo e de ignorar que o Senhor nos quer felizes, caminhando eretos, pois somos filhos e filhas de Deus. Às vezes a gente interpreta a palavra de Deus tão errado, de maneira tão legalista, moralista, que deixa as pessoas com medo de tudo. Mas não é para ter medo. É só para caminhar, fazer as suas caminhadas por caminhos antigos e novas experiências com amor. Está muito positivo essas senhas diárias, mas positivo não de uma maneira mágica, mas bem humana, sincera, um pé no chão, na realidade das coisas, da vida, dos encontros, dos desafios. A primeira leitura vem do Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Não é o mar de Nazaré, agora eu esqueci onde é, eu acho que é um pouquinho acima do mar de Nazaré. Bom, ou abaixo. Mas faz parte daquele vale ali do mar interno ali, que vai desembocar lá no mar negro, morto. Ali tem uns lagos assim, eram quase lagos, mas eles chamavam de mar para eles, isso era muita água para aqueles palestinos. Na verdade, isso aqui são judeus e são palestinos. Não, assim, eu acho que os judeus são todos, no fundo, palestinos geneticamente. Estavam juntos ali, onde Jesus apareceu, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, apelido, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos juntos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não conseguiram pegar nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João,
disse para Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Eles nadavam de capa. Bom, tá. Lançou-se ao mar. Para nadar na frente do barco, para chegar mais rápido até a praia, onde estava Jesus. Os outros vieram com o barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois eles estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e trouxe a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Não sei o que era um grande peixe para eles, mas em todo caso dava para carregar. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem tu és? Sabiam que era o Senhor. Mas eles não disseram, mesmo só, eles não disseram que é Jesus. Era um homem. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou. O segundo texto bíblico é da carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 16. Vejam que lindo texto. O amor deve ser sincero. Entenderam de onde eu tirei a palavra sincero? Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Nunca lhes falte zelo, cuidado. Sejam fervorosos no espírito, no agir. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que chorem, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tenhas muito pé no chão. Que legal. A religião, quando põe os pés no chão, a gente consegue ver ela perto da gente, ao nosso alcance. Ver esse Deus, Javé, libertador dos escravos, dentro da nossa realidade. Um bom dia a vocês. Um abraço.